Olá, meu amigo e minha amiga. Você já deve ter percebido que nesses últimos dias, esse universo paralelo da extrema-direita bolsonarista anda muito saltitante. É gente comemorando pesquisa para um lado, gente comemorando pesquisa para outro lado, é gente fazendo previsão, é gente fazendo profecia, mas existem algumas criaturas nesse universo que ainda guardam um resquício de visão e percebem que essa história eleitoral aqui no Brasil está muito longe de ter um fim. Nós estamos a 7 meses das eleições. O cenário internacional pode ser modificado completamente, isso terá uma influência aqui dentro do Brasil, e o cenário interno também pode ser modificado de formas muito radicais, a ponto dessas pessoas saberem que o presidente Lula pode até vencer as eleições num primeiro turno e faturar logo essas eleições. Eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos e tratar mais uma vez aqui de assuntos nevrálgicos que dizem respeito como anda esse processo aqui no Brasil, as influências de fora, e temos algumas novidades envolvendo também uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Antes de entrar nos temas, sempre é fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário. E, se puder, prestigie também o nosso clube de membros, que continua crescendo a cada dia, que é uma ferramenta super especial e que as pessoas simplesmente querem apoiar ainda mais o nosso portal. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E não se esqueça também de prestigiar o nosso canal de cortes, que ajuda a gente a chegar para outras pessoas, porque ele tem um formato um pouquinho diferente do nosso encontro aqui diário, tá legal? Então, vamos em frente. Começando aqui, só para mostrar para vocês, aliás, vou começar com essa história aqui. Moraes manda Itamaraty dizer-se assessor de Trump e pediu visita a Bolsonaro. É isso porque é o seguinte, se acenderam algumas luzes lá no Poder Judiciário, no STF, de que essa figura, esse ultradireitista lá dos Estados Unidos, lá do MAGA, do trumpismo, ele viria para o Brasil simplesmente para se meter e influenciar no nosso processo eleitoral. Fazer aqui fusarca e levar desinformação para os Estados Unidos para serem replicadas. E aí é o seguinte, notícia diz, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pediu ao Ministério das Relações Exteriores que informe se Darren Beatty, assessor do presidente americano Donald Trump, terá agenda diplomática no Brasil, e se ele pediu uma visita a Jair Bolsonaro na Papudinha, em Brasília. Então, o que acontece? Se o cara não tiver pedido nenhum tipo de agenda diplomática no Brasil, qual a condição que ele está vindo para cá? Vai ficar claro que ele está vindo justamente para colocar mais gasolina nessa história do golpismo que ainda não acabou aqui no Brasil. E, portanto, se ele não tiver nenhum tipo de justificativa plausível, a visita, que a priori seria concedida dentro dessas circunstâncias, vai ser cancelada. O cidadão aí vai ter que arrumar outros afazeres aqui no Brasil, né? Então, essa é a notícia. E é o seguinte, gente, o ministro Alexandre de Moraes está sofrendo todos esses holofotes, né? Mas a gente, enfim, com as críticas pertinentes que acontecem em relação a esse episódio todo, nós não podemos ofuscar o papel fundamental que ele teve aqui no nosso país. E isso aí é uma coisa, gente, inapagável. Então, isso tem que ser o ponto central quando a gente analisa esse personagem. O erro ético que foi cometido, enfim, é uma coisa infinitamente menor do que as coisas que a gente tem que valorar e que a gente ainda precisa garantir aqui no nosso país, né? É sempre bom a gente sublinhar isso, porque senão, gente, a gente entra nessa história de descredibilizar o Supremo Tribunal Federal, que com todos os defeitos que tem, enfim, é a Corte Suprema que garantiu que nós não tivéssemos um golpe aqui no Brasil, que com todos os defeitos que existem, e são muitos no Poder Judiciário, a gente não pode prescindir de ter um Poder Judiciário. Como é que a gente vai resolver as pendengas? É na base do tapa, do soco, do tacape? Então, tudo isso, todas as críticas que se faz a Poder Judiciário, a comportamento de figuras da República Brasileira, tudo isso tem que ser debatido num ambiente de racionalidade. Se a gente faz eco a essa gente do universo paralelo, a gente cai numa armadilha muito grande, né? Então, esse é o ponto inicial. E aí tem essa questão aqui, que vem ao encontro daquilo que eu estou falando com vocês, né? Essa gente, eles deliram muito, eles já estão vendo o Moraes na cadeia, né? Às vezes falam, Moraes na cadeia, o impeachment. Eu já expliquei aqui no nosso portal que existem muitas fases, a coisa não é assim. As pessoas que estão querendo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes
todas elas teriam que se dar suspeita no Senado no eventual julgamento. Como nunca nenhum ministro da Suprema Corte foi empichado até hoje, gente, olha, precisava se descobrir uma coisa muito mais cabeluda do que um contrato entre a esposa de um ministro e um banco que ainda está ali com o seu presidente em investigação, né? O seu líder, o seu dono em investigação. Mas só para recordarmos, vamos ver aqui como a gente fazia profecia e como eles quebravam a cara. Olha só que esse cara que estava dizendo aqui, ele estava comemorando, Bolsonaro nunca será preso. Acompanhe para você não achar que eu estou exagerando. Que dia sensacional que a gente teve ontem. Deus é bom demais, mas ontem ele estava se sentindo especialmente generoso. Ontem foi um dia que ele decidiu mais uma vez botar a mão no Brasil. Então, Deus colocou a mão no Brasil, né? E do que ele estava falando? Estava falando o seguinte, o Bolsonaro não seria preso, né? Olha só, né? Como eles estão falando agora, né? O Flávio Bolsonaro vai ganhar, enfim, eles estão na mesma vibração. O Bolsonaro vai ser solto, o Trump vai intervir no Brasil, aquelas histórias que você já conhece. Mas vamos ver aqui, confira só como eles erram tanto, como eles são cínicos, como eles são irresponsáveis, como eles são míopes, né? Vamos lá. Quando um deputado federal está envolvido e durante a caminhada, chegando no final dela, sai a notícia de que foi feita a votação e a CCJ aprovou a suspensão. Só para você entender, aprovando a suspensão da ação penal, o Bolsonaro não poderá ser julgado até o final do mandato do Ramagem, ou seja, até o final de 2026. Ou seja... O Bolsonaro está preso, rapaz. Estão vendo, gente, como é que eles erram tudo? Mas vamos lá. Moraes não poderá prender. Sabe aquele medo do Bolsonaro ser preso que nós temos? Não temos mais. Até o final de 2026, ele não poderá ser preso. Está em cana lá, Jair Messias presidiário. Então, essa mesma gente é que está comemorando agora a pesquisa eleitoral, né? E é o seguinte, a gente chega aqui nos jornais do Brasil, se você der uma olhada em todos os jornais, nós não temos nenhuma matéria positiva em relação ao governo. Isso tem se repetido ao longo desses meses todos. O que nós vemos o tempo todo quando a gente pesquisa são sempre notícias que desanimam as pessoas, que deixam as pessoas na defensiva, que atraem as redes sociais progressistas para debates que não deveriam ser os debates prioritários, né? Como eu tenho sempre comentado aqui com vocês. Folha de São Paulo, falta de confiança no STF chega ao maior nível registrado, diz Datafolha. O Estado de São Paulo, Toffoli se diz suspeito para julgar a prisão de Vorcaro e relatar a ação que cobra a CPI. O Globo, Irã atinge navios no Estreito de Hormuz e amplia temor de choque global do petróleo. E aí vamos embora. O presidente Lula, diante dessas histórias todas, parece que acendeu uma luz lá no gabinete dele. Porque todos os dias ele está se reunindo agora com a Sidônia Palmeira. Hoje não foi diferente. A agenda dele às 9 horas da manhã, com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônia Palmeira, e secretário de Imprensa da Secretaria de Comunicação, Laércio Portela. Se o presidente já está reunindo todo dia com Sidônia, por que ele não poderia fazer reuniões com jornalistas, lives, né? Conversava de noite, fazia um briefing, fazia. Vou mostrar aqui para vocês coisas muito interessantes. Vamos ver se vai dar tempo aqui no nosso papo de hoje. Você dando uma girada pelo noticiário, o que se vê são essas notícias aqui, ó. PF flagra segundo suplente de Alcolumbre sacando 350 mil em investigação sobre desvios do DENIT. Suspeito de ser operador de Vorcaro, Zetel movimentou em 7 meses valor 200 vezes superior à renda declarada. E aí vai, sempre notícias assim. Irã estabelece 3 condições para o fim da guerra contra os Estados Unidos e Israel. Vamos ver nas pautas, gente. Carolina Brígido. Sem Toffoli, Nunes Marques será fiel da balança no julgamento da prisão de Vorcaro. Essas notícias todas não tem nada, absolutamente nada, que atrai a atenção do leitor e do eleitor para alguma coisa positiva do governo Lula. Julgamento no TSE faz Cláudio Castro reclamar de aliados e cogitar desistência de acordo do PL para deixar cargo. Isso é só um pequeno parênteses, né? O senhor Cláudio Castro era um nada. Aí ele virou governador por um aborto da natureza, né? Ele era vice do Wilson Witzel, e aí o Witzel foi empichado, ele ocupou figura que não tinha a menor expressão. E permaneceu sem expressão, no entanto, muito útil, aquilo que eles chamam de sistema, né? Aos meios de comunicação, a empresas que têm negócios, ao crime organizado, aos políticos tradicionais, tudo isso, ao bolsonarismo,
amalgamando tudo isso, né? Então, um personagem que, se sair da vida política, o Brasil não perde absolutamente nada. Aliás, é uma perda, né? É aquele jogador pereba que, quando sai do time, todo mundo respira, ufa, foi embora, né? Preço do diesel nos postos dispara 7% com guerra no Oriente Médio, diz pesquisa. Então, venham suas pautas, gente. Governo Lula vê nova onda de influência de apoiadores de Bolsonaro na gestão Trump para classificar facções como terroristas. Então, todos esses temas aqui, olha, dá para a gente falar um monte, né? Centrão mapeia votos do STF para tentar soltar Daniel Vorcaro e evitar delação. Todos esses temas aqui, mas são temas que, enfim, a gente não traz nada de positivo, né, para o nosso debate. A OAB vai pedir a Mendonça acesso a todas as provas do Master e defende a apuração rigorosa sobre autoridades. É uma excrescência que a OAB está fazendo. E aí vai, a única notícia que a gente captura aqui, relativamente interessante, seria ligada ao fim da jornada 6x1. Mas a notícia é também para detonar a jornada 6x1. Ou o fim da jornada. Entenda em vídeo e 7 gráficos o debate sobre o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho. Ou seja, eles estão fazendo a campanha contra. Daí a gente chega aqui num ponto que eu tenho sempre abordado com vocês. Gente, olha o que aconteceu com essa gente do mundo cão. YouTube bolsonarista alcança 5 milhões de inscritos no YouTube. Por que esse YouTube alcançou? Né? Porque o Bolsonaro recebia os caras todos lá e fazia com que os canais deles inflassem, né? Aqui, ó, influencers cristãos se reúnem com Bolsonaro pelo segundo turno. E aqui, ó, a foto de um monte de influencer Bolsonaro aqui no meio, né? Ele recebia os caras lá, enfim. Outro grupo de influencers também lá no Palácio do Planalto. Outro grupo aqui com a figura do inelegível aqui no meio. Então, aqui, outro grupo aqui que você já conhece, enfim, aí já mistura internet com rádio. E o cara foi nessa história, né? E aqui no Brasil a gente está vendo um afastamento completo do governo Lula com as redes sociais. Aqui, lá no México, que eu tenho sempre usado como exemplo aqui com vocês, tem uma foto do López Obrador num jornal, né, ele falando, olha, nós não temos jornalistas alugados nem comprados. E aí também recebi jornalistas lá nas manhaneiras. Isso aqui são youtubers que eu conheci lá no México também, e frequentam as manhaneiras também. E aqui uma cena para mostrar para vocês, eu coloquei no nosso canal de corte, a última live do López Obrador, e vejam só que interessante, né? Ele fez o sorteio do relógio dele. E para vocês verem o ambiente, quem foi fazer o sorteio é uma jornalista que sempre faz perguntas cascudas, fazia para eles, né? Porque era de um grande jornal, uma grande TV de oposição ao governo López Obrador. Vamos acompanhar esse trecho aqui, vamos lá. Y me da mucho gusto el que sea esta la última conferencia. No vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas, pero sí vamos a tener tiempo para lo que les ofrecí. Se van a rayar porque vamos a rifar el reloj. Aí ele foi sortear o relógio para as pessoas de imprensa, quase 100 que estavam ali, né? Aí vai vindo, eu já tinha pensado nisso antes, né? Vai vindo o cara trazendo, os funcionários trazendo a mesinha aqui para fazer o sorteio. ¿Les parece bien una compañera periodista? E aí ele sorteia, né? Ele chama a periodista, que seria uma espécie de uma jornalista famosa da Rede Globo lá do México, né? La que propongo yo, tengo posibilidad. ¿Les parece bien, Carmen? É o seguinte, né? Ele falou, posso escolher então quem vai fazer o sorteio? Então parece a Carmen. Aí a Carmen vai. A Carmen levanta, vai lá. Consideração Aí, a 86 periodistas que han sido los más os jornalistas estão lá, né? Ela vai fazer o sorteio. Estou acelerando aqui, né? Eu coloquei a cena completa no nosso canal de corte. El primero. Eu coloquei, que às vezes eu falo em cima do som, né? Eu coloquei essa cena toda no nosso canal de cortes, tá? Vou colocar no primeiro comentário aqui no nosso portal. Aí ele vai fazendo o sorteio aqui, né? Na verdade, é ela que vai fazer o sorteio. Vamos lá. Para ver quem vai ganhar o relógio do presidente, né?
Julio Omar Gómez, sin punto ni comas. Aí o ganhador. De Baja California. Ah, dá até tropeçada, ó. Quer ver, ó? Opa, quase ficou felizão, ganhou o relógio, aí abraçou o presidente. Olha que beleza. É, reloginho vale um troco, né? Ó. Então, um negócio interessante, convivência do presidente, do ex-presidente, né? Com jornalistas, vai acabando por criar um ambiente de empatia, né? De proximidade. E, obviamente, isso aí, de um certo modo, também transmite esse tipo de proximidade no tipo de abordagem que se faz ali à fala de um presidente da República, né? É sempre bom a gente trazer essas informações para a gente ilustrar aquilo que a gente fala todos os dias, da importância da comunicação. Mais tarde eu volto aqui, que tem muita coisa acontecendo. E olha, pessoal do mundo paralelo, vão esfriando aí um pouquinho a onda de vocês aí, vão esfriando a marmita, porque, olha, ainda vai ter muita coisa para acontecer, tá bom? Um grande abraço, tchau.